Bom, falando ainda sobre as emendas parlamentares, olha só, o presidente Lula sancionou o orçamento de mais de 6 trilhões de reais para o ano de 2026, mas na decisão vetou cerca de 400 milhões de reais que o Congresso havia reservado justamente para isso, para as emendas parlamentares. Uma decisão que gera reações no Congresso, né, que mexe justamente no dia a dia dos deputados e senadores. O dinheiro das emendas é o que eles enviam para as bases eleitorais, para a construção de obras, que geralmente são usadas para estreitar, né, essa relação com o eleitor, para conseguir apoio das bases. E daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com mais um parlamentar para entender o impacto dessa decisão do presidente Lula, da sanção do orçamento de 2026. Está com a gente ao vivo o deputado Mário Heringer, que é o líder do PDT na Câmara. Obrigado, deputado. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês aqui agora. Prazer é nosso. Deputado, qual a avaliação do senhor sobre essa decisão do presidente Lula, especialmente do veto a esses 400 milhões das emendas? Bem, na verdade é o seguinte, há algum tempo vem ocorrendo um estica e puxa, né, entre o Congresso e o Executivo. As emendas sempre foram usadas pelo Poder Executivo como um mecanismo de chantagem contra o Legislativo. No tempo que elas não eram impositivas, a liberação dessas emendas eram sempre conseguidas através de, se você vota nisso, eu libero a sua emenda. Então, o avanço que houve com a criação das emendas impositivas e com a valorização da função do Legislativo, isso tirou esse mecanismo das mãos do governo. E isso, com certeza, deu ao Legislativo uma autonomia maior para atender exatamente onde o governo não alcança. As emendas parlamentares, elas são usadas hoje claramente para suprir a ausência do Executivo nas pequenas e médias cidades, principalmente. Essas emendas, 50% delas, são destinadas à saúde. E eu tenho certeza absoluta que elas cumprem um papel muito importante. O nosso pacto federativo é ruim, ele concentra os recursos na União e deixa os estados e municípios dependentes dessa liberação ou não. Então, isso vai sempre ocorrer enquanto a gente tiver e puder fazer esses enfrentamentos. Nesse momento, o que eu vejo, o que eu acho, é que foi feito num momento ruim, porque é um ano eleitoral e, com certeza, vai ter reação. Ô, deputado, e em relação a essas decisões do Supremo Tribunal Federal, do ministro Flávio Dino, isso gera um desconforto, está deixando incomodados os deputados e senadores, visto como uma ingerência do Supremo no trabalho parlamentar ou não? Qual a avaliação dos colegas, do senhor e a sua, pessoal, deputado? Com certeza, o Congresso não gosta disso. Não gosta, mas eu acho que, de uma certa maneira, o ministro Flávio Dino está certo, que precisa de transparência e rastreabilidade, sem dúvida nenhuma. Mas existe, dentro desse aspecto, o ministro está certíssimo. Agora, não pode ter algumas ingerências do modo que vai fazer ou não vai fazer. Isso aí é decisão do Legislativo e numa disputa com o Executivo por esse quinhão de recursos que a gente vai destinar para as cidades menores, para os pequenos e médios municípios, que não são contemplados nos grandes projetos do governo. Quem sabe o que falta na minha cidade, no interior de Manhumirim, Manhuaçu, Durandé, Caratinga, Carangola, somos nós, o prefeito, os vereadores, os deputados estaduais da região e os deputados federais que lá trabalham. Então, na verdade, essas emendas, elas são altamente importantes e facilitam que o status das pequenas cidades e médias cidades continue existindo. É claro, se houver qualquer desvio, se houver qualquer coisa equivocada, errada, ou algum crime até, isso faz parte da função de fiscalização, da função do TCU, da função do governo, como os órgãos de controle, para que isso não ocorra. Mas dizer que as emendas parlamentares estão atrapalhando o governo não é verdade. Pois é, ia dizer justamente isso, deputado. Há essa reclamação que a gente ouve sempre dos parlamentares governistas de que o orçamento hoje foi sequestrado pelo Congresso Nacional, que o Poder Executivo hoje tem pouca margem de manobra, que o dinheiro público hoje está muito concentrado nas mãos dos deputados e senadores. O senhor concorda com essa crítica? Esse discurso é um discurso que você vai ver acontecer
dependendo de quem estiver sentado na cadeira do Executivo, parte do Congresso que está apoiando vai bater palma para a posição do Executivo ou não. Então, nesse momento, a base do governo ela faz esse tipo de reclamação, mas nós ouvimos isso também há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, quando o presidente era outro. E o mesmo pessoal que hoje fala uma coisa, falava outra. Então, nós temos que entender que isso faz parte de uma disputa política. Agora, com certeza, essa ação do governo é uma ação que serve muito ao governo, do ponto de vista de tentar ficar com um tamanho maior, com a destinação maior dessas emendas e também de fazer um discurso político, um discurso do nós contra eles, e dizer e atribuir responsabilidades ao legislativo, quando a responsabilidade efetivamente não é do legislativo, é dos dois, é tanto do legislativo quanto do executivo. E isso nós precisamos de entender, que é normal essa reclamação entre as faces opositoras, né? Quem está na situação reclama, quem está na oposição quer a emenda. E, na verdade, o que a gente tem que entender é que nenhum nem outro estão certos 100%. O que a gente precisa é de encontrar um equilíbrio. Agora, que melhorou para nós deputados, para nós senadores, a distribuição das emendas, claro que melhorou. Nós saímos de um regime de constrangimento onde as votações eram consideravelmente apertadas em função da destinação, da liberação do recurso ou não. Hoje, isso já não é mais possível. E, com certeza, esse enfrentamento vai continuar existindo enquanto o mundo for mundo, porque é assim que a política funciona. Deputado, as regras que existem hoje, voltando àquela questão da transparência, da rastreabilidade dos recursos, as regras que existem hoje, definidas pelo Congresso Nacional, o senhor entende que são suficientes ou não? O próprio Congresso teria que alterar o seu regramento para dar mais transparência? Esse acompanhamento hoje ele acontece da forma como deveria ou deveriam ser reformuladas as regras, na opinião do senhor? Bem, a gente está em constante modificação, a gente vai... Isso é uma tentativa e erro ou acerto de correção. Naturalmente que eu não pretendo dizer que está certíssimo. É claro que deve ter algumas falhas, alguns momentos onde a coisa anda errado. Tanto que alguns momentos propiciam, inclusive, atitudes e condutas que são condutas imorais até com relação a isso. Mas, com certeza, a gente precisa de melhorar, mas não pode retroagir. E, com certeza, a gente precisa entender que o que causa esse grande problema é o nosso pacto federativo. O nosso pacto federativo contempla a União e não contempla os estados e municípios adequadamente. A solução para isso é encolher o tamanho do Estado Nacional e melhorar a distribuição de rendas para os estados e municípios, para que, onde os problemas existem, eles possam ser curados, melhorados, acertados, porque é essa a função. Nós precisamos de fazer e levar bem-estar para o brasileiro. O orçamento, ele tem que levar e tem que entender que o objetivo do dinheiro público é promover o bem-estar e a felicidade do seu povo. Não é fazer progressos com programas políticos, eleitoreiros, porque isso funciona, tá? Funciona, mas não é 100% o que se precisa. Muitos dos projetos, muitos dos programas dos executivos, e aqui não falo somente desse momento, eles são projetos que contemplam uma pequena parte da população. Quem faz a distribuição, quem aumenta essa capilaridade, eu não tenho dúvida nenhuma, são as emendas parlamentares. E, deputado, o senhor acredita que esses vetos do presidente Lula vão ser mantidos ou há o risco de que sejam derrubados pelo Congresso? Olha, eu tenho conversado com alguns líderes, com algumas pessoas, e a tendência hoje, se for precificar hoje, a tendência é que esse veto vai rapidamente para uma discussão em plenário no Congresso Nacional, que é o foro para se discutir, e pelo que eu ouço, a possibilidade de derrubada do veto é muito grande. Feito, é o que a gente vai acompanhar agora na volta do recesso parlamentar, já em fevereiro. Câmara e Senado devem retomar os trabalhos e certamente esses vetos aí do presidente devem ser alguns dos primeiros itens na pauta. Obrigado, deputado, pela presença aqui com a gente. Deputado Mário Heringer, que é o líder do PDT. Obrigado, abraço. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Boa tarde.